Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre como as famílias podem planejar as férias escolares para as crianças neurodivergentes. As férias escolares representam um período desafiador para muitas famílias, especialmente quando há crianças neurodivergentes no núcleo familiar. A quebra da rotina pode gerar angústia tanto para os pais quanto para as crianças, tornando o planejamento essencial para uma transição mais tranquila e acolhedora. E quem vai falar sobre esse assunto é Andréa Rossi, psicopedagoga e orientadora parental, especializada em transtorno opositivo desafiador e em relações entre pais e filhos. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Obrigada, Ana Paula, eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. O nosso também. Para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa, acompanhando aqui o nosso quadro, o que é o conceito de neurodiversidade, Andréa? A neurodiversidade é um conceito relativamente novo, que trabalha justamente a pluralidade cerebral, o funcionamento cerebral de pessoas, de crianças e jovens, que eles destoam do funcionamento dito padrão da sociedade. Então, crianças, adolescentes e até mesmo adultos que possuem algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Eu falo que nós temos uma sopa de letrinhas para falar de transtornos. Então, a gente tem TDAH, tem o TEA, tem o TOD, tem DI, tem vários transtornos que foram classificados no Manual de Saúde Mental, de Psiquiatria, e que colocam características que são similares ao funcionamento do indivíduo e que levam a algum tipo de diagnóstico que se caracteriza pela neurodiversidade. Assim como nós temos a diversidade em tantas outras áreas da nossa existência, a diversidade neurológica também faz parte desse universo e é importante ser olhado e respeitado e entendido para que a gente possa, de fato, ter uma relação mais saudável e respeitosa com crianças e jovens e até mesmo adultos que são neurodiversos. Andréa, agora quais são as características principais da rotina de uma criança que é neurodivergente? No dia a dia, a criança que é neurodivergente, ela precisa, em teoria, né, passar por maiores estimulações e intervenções da área psicológica e emocional. Então, uma rotina de uma criança neurodivergente, muitas vezes, é pautada por terapias como TO, fono, psicólogo, psicomotricidade, suporte educacional, é uma agenda bem ampla que a criança tem, né? Seja dentro do ambiente escolar ou mesmo no ambiente doméstico. São estímulos e situações onde essa criança vai ser apresentada para novas possibilidades, para que ela faça as aquisições das habilidades sociais, universais, habilidades acadêmicas, e que ela possa ter uma performance mais organizada com ela mesma dentro da sociedade. Andréa, como que os pais podem organizar a rotina dessa criança, principalmente agora, né, que estamos aí no período de férias escolares? Quais são as dicas? Isso é ótimo, Ana Paula. Antes da gente falar até de dica, é importante entender que as crianças neurodivergentes, na grande maioria, apresentam rigidez cognitiva, né? Isso está relacionado ao nosso córtex pré-frontal. E aí, essa rigidez cognitiva, ela infere muitas dificuldades no que diz respeito à organização, a dinâmicas e mesmo rotinas. Então, a quebra de rotina para uma criança neurodivergente pode ser um fator de disparador de emoções negativas, de desorganização. Então, quando nós falamos em período escolar, férias também, nós estamos falando de uma quebra de rotina significativa, né? Muitas vezes os terapeutas também oferecem um período ainda que curto, como férias, descanso, porque também é importante, né, para essas crianças e para as famílias. E aí as famílias muitas vezes se deparam com um transbordo emocional da criança,
muito significativo pela quebra de rotina. Mas isso não é porque a criança está deliberadamente entrando em confronto com os pais ou com o ambiente. É porque ela não dá conta de mudanças abruptas, ela não dá conta da falta de previsibilidade. Então, uma dica interessante para o período de férias é você diminuir um pouco os estímulos, organizar melhor o que vai acontecer ao longo do dia, ao longo da semana, e, se possível, fazer um calendário mesmo, um cartaz que fique exposto, que a criança possa olhar para aquilo com uma certa frequência, não para que vire uma rotina rígida, mas uma rotina previsível. As crianças neurodivergentes, elas têm dificuldade com o abstrato. Então, quando a gente traz para o concreto, elas conseguem visualizar melhor o que se espera dela naquela semana, o que vai acontecer para ela, ainda que seja algo muito gostoso, por exemplo, um passeio numa sorveteria. Quanto mais organizado for e mais previsível, a gente consegue reduzir as chances de que ela tenha um transbordo emocional que entre em uma crise de desregulação. Doutora Andréia, organizar a agenda da criança com muitas atividades, isso pode ser prejudicial? Colocar 100% do tempo ali, coisa para fazer, passeios, como administrar isso? Ana Paula, é muito engraçado que isso serve para os típicos e para os atípicos, né? Uma agenda muito robusta é uma agenda cansativa. E quando a gente olha para o universo da infância e da adolescência, a gente precisa também respeitar o tempo de ócio das crianças, porque o ócio é o momento da criatividade, é o momento do relaxamento, é o momento da acomodação das informações que essa criança vai recebendo ao longo do dia, né? Ao longo das interações. Então, uma agenda muito robusta significa uma agenda cansativa, e isso também é fator de desregular emocionalmente uma criança ou um adolescente. A recomendação é que você possa promover saídas estratégicas, passeios programados, mas também que ela tenha dentro de casa um ambiente onde ela possa explorar, ela possa escolher o que ela quer fazer entre brincadeiras, pinturas, filmes, né, um momento realmente para não fazer nada, para ouvir uma música. O mais importante dessa rotina não é que ela tenha uma agenda 100% cheia de atividades, ou mesmo com pouca oferta de atividades prazerosas, mas que ela tenha acolhimento e organização, né, que os pais entendam que nem o tanto de um lado, nem tanto do outro, o equilíbrio sempre vai ser a melhor escolha, inclusive para as atividades prazerosas. Com certeza. E quando acontecem aqueles imprevistos na rotina da família? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Como que os pais eles devem tratar esse momento? Ou como que eles devem também acolher a criança? O imprevisto, ele realmente faz parte do nosso cotidiano, né? A gente tem um planejamento, a gente tem uma organização, e em alguns momentos isso foge do nosso controle e é totalmente esperado. Mas nós, adultos, temos um cérebro sofisticado e maduro e temos capacidade de lidar com isso de uma forma muito organizada e estruturada. Às vezes, até adultos se desorganizam, né, com os imprevistos, com as quebras de rotina, com a quebra de programação, mas rapidamente a gente retoma. A criança neurodivergente, ela não tem essa mesma percepção e elas apresentam muitos comportamentos de que a consequência dessa quebra de rotina pode gerar muitos prejuízos para ele. É uma leitura de ambiente distorcida, muitas vezes. E isso faz parte desse processo de rigidez cognitiva também. E o que o adulto pode oferecer nesse momento, onde a quebra de rotina trouxe uma desregulação emocional, é o acolhimento, Ana Paula. Quanto mais acolhedores esses pais forem, quanto mais a gente validar a emoção que aquela criança transbordou naquele momento, melhor é. Frases como, ai, mas tá chorando tanto só por conta que a gente não pode mais ir no cinema, ai, mas não precisa de tanto, não é tão grande assim. Sim, na perspectiva do adulto. Só que a perspectiva da criança é outra. A visão que ela tem sobre a situação é totalmente diferente, porque ela tem mais dificuldades em transitar nesses lugares. Então, vale validar, ficou redundante, mas é importante validar
de que eu te entendo, eu estou vendo que você está muito chateado, que você está muito frustrado, você quer conversar? E oferecer esse acolhimento sem julgar o que a criança está sentindo, né? Eu acho que quando a gente usa esse mecanismo de acolher sem julgar, ainda que para a gente sejam emoções exageradas, mas para a criança não é. E quanto mais ela for validada, mais rapidamente ela sai dessa crise e ela consegue se organizar com a nova proposta. Andréia, nesse período de férias, a terapia também pode ter uma pausa. O que os pais devem fazer nesse caso? O processo terapêutico, Ana Paula, ao longo do ano, ele acontece. Se a gente parar para pensar, os terapeutas eles ficam uma vez por semana com a criança por um recorte de tempo. E os pais, os adultos cuidadores, têm o papel de perpetuar esses ensinamentos e práticas ao longo da semana até o próximo encontro da criança com o terapeuta. Então, os pais, muitas vezes, são os coterapeutas dos filhos, os adultos cuidadores são os coterapeutas dos filhos. No período de férias, é importante dialogar com o psicólogo ou com o especialista que acompanha a criança e traçar alguns objetivos do que podemos fazer para que ele não se perca, para que a gente não tenha prejuízos com todo o ganho que foi feito ao longo do ano, ao longo do período que estava em terapia, né? Então, a criança vai ter um recorte, sei lá, de 15 dias, 20 dias, às vezes, ou 10 dias. Tem criança que não tem folga da terapia, né? Mas é importante dizer como nós vamos lidar com determinadas situações caso ocorra alguns episódios de desregulação emocional. Como nós vamos lidar com a rotina? Como nós vamos lidar com algumas situações? Ser pai e mãe não é intuitivo. Ser pai e mãe de uma criança neurodivergente, muito menos. A gente tem que aprender meio que um novo idioma para se comunicar com essa criança. E aí, ter esse diálogo muito próximo com a equipe terapêutica que acompanha o filho traz mais segurança para o período de férias, né? E eu também digo o seguinte, Ana Paula, é importante a gente relaxar um pouco, né? Não querer comprar todas as batalhas. Eu falo, escolha seus embates e escolha suas frustrações também, né? A criança está em férias, vocês estão em férias, é um momento mais tranquilo da gente olhar para os desafios e falar assim, eu não preciso resolver tudo, eu não preciso, né, ter o domínio de tudo. Deixar a criança um pouco mais tranquila também, isso também vai reduzir embate. Com certeza, acho que essa tranquilidade é fundamental para todas as crianças, né, no caso. E, Andréia, acho que uma dúvida que surge muito, né, com esse assunto, o pessoal que está em casa acompanhando deve estar se perguntando, mas como saber se meu filho é neurodivergente? Uhum. Normalmente, os comportamentos desafiadores e as crianças neurodivergentes, elas têm prejuízos. Então, todas as crianças, no seu franco desenvolvimento, terão comportamentos desafiadores, terão situações de embates e conflitos e terão dificuldades emocionais, de desregulação, né, de leitura de ambiente. Isso é esperado para o desenvolvimento. Porém, as crianças neurodivergentes, elas começam a apresentar prejuízos significativos nas relações, elas apresentam crises de desregulação emocional em curto intervalo de tempo. Às vezes, no mesmo dia, ela tem 2, 3 crises de desregulação emocional e tem uma frequência que é observada. No DSM-5, que é o Manual sobre Psiquiatria e Doenças, Transtornos Mentais, ele deixa claro, por exemplo, crianças que têm TDAH ou TOD, elas apresentam prejuízos muito grandes nas relações sociais, nas relações acadêmicas, né? Elas começam a ter esse prejuízo quase que diariamente, e no intervalo de 6 meses, ainda que sejam feitas interações e estímulos apropriados e organizados para essa criança, os prejuízos são persistentes. Então, essa persistência que deve ser observada. Nem todo mundo tem transtorno no neurodesenvolvimento e hoje em dia existe uma distorção muito grande sobre o que de fato é ou não é. Mas as crianças que têm prejuízos são prejuízos significativos. Elas entram em sofrimento e é um sofrimento profundo e elas não têm
repertório para externalizar o que elas estão sentindo. Então, quando você tem uma criança com este perfil, neste lugar, com todas essas observações, vale procurar uma ajuda médica ou psicológica para avaliar se de fato existe um transtorno do neurodesenvolvimento. A próxima pergunta, no caso, é as orientações para os pais e as famílias que recebem esse diagnóstico de uma criança atípica. Você está falando de buscar terapia, buscar ajuda. Então, é exatamente isso, né? Não ficar com essa questão sozinho, né, Andréia? Não. Nós temos uma sociedade que ela tem fobia, psicofobia, porque as questões de saúde mental ainda são tratadas como um grande tabu. Quando, na verdade, não existe saúde se não houver saúde mental, né? Nós temos um organismo completo e o cérebro faz parte disso, mas existe um tabu sobre questões da saúde mental. Quando a gente observa os prejuízos e o sofrimento dos nossos filhos, que a gente busca essa ajuda e vem este diagnóstico, muitos pais ficam muito desorganizados, desestruturados e se sentem incompetentes como pais. Quando, na verdade, não existe culpa, né? Não foi uma negligência no cuidar, não foi uma falta de atenção, não foi uma falta do fazer. A criança nasceu com um transtorno. E é importante ressaltar que um transtorno do neurodesenvolvimento não é incapacitante, não é determinismo de fracasso, não é determinismo de que essa criança não vai dar certo. Essa criança só tem um jeito muito singular de funcionar, de existir, tem todo o potencial de aprender, tem toda a capacidade. Mas, como eu disse no comecinho, a gente aprende um novo idioma, a gente aprende a se comunicar de uma nova forma e oferecer recursos mais criativos, mais assertivos e mais respeitosos com essa criança também, para que ela dê conta do que precisa, que ela faça suas aquisições e tenha uma vida normal, né? Então, é um tabu, mas é importante que a gente olhe para isso com muito cuidado e respeito, muito acolhimento, e que a gente se disponha a ser mais criativo e mais assertivo com as crianças neurodivergentes. Andréia, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disposição aqui em atender a nossa equipe. Muito obrigada. Eu agradeço e um ótimo dia a todos. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!